Oi, meu nome é Ana Luísa, sou estudante de licenciatura em matemática e eu vou explicar para vocês um pouco sobre a somatória de potências consecutivas de n ao quadrado e n ao cubo. E hoje nós vamos entender as fórmulas por trás da soma dos n primeiros inteiros, a soma dos quadrados e a surpreendente soma dos cubos. E essas fórmulas, elas são essenciais, né? Elas podem ser usadas tanto no cálculo, na computação, e eu vou tentar, explicar para vocês de uma forma bem simples, bem fácil, que vocês possam compreender cada fórmula. Vou dar exemplos para que vocês possam, ver na prática como cada fórmula funciona. E no final, espero que vocês consigam compreender todas as fórmulas. Bom, então nós vamos iniciar, o assunto falando da soma simples pela fórmula mais famosa, que é a fórmula de Gauss, que nos ajuda ali a resolver a 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais n. E um exemplo disso seria a gente somar os 5 primeiros números, que seria 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, que daria 15. Só que essa ideia de somar 1 em 1 não funciona pra gente, porque se o número fosse muito grande, isso seria inviável, Então nós precisamos de uma regra geral que possa nos ajudar. E nós podemos provar isso geometricamente, Porque é muito inteligente. Se nós pegarmos a soma, que forma um triângulo de pontos, e somar ela mesma, só que na sequência invertida, a gente acaba formando um retângulo de lados n e n mais 1. Aqui, assim, somando, seria de 1 a 4, e somando com a sequência invertida, de 4 a 1. Isso formaria esse triângulo, que está mostrando para vocês na imagem. E esse retângulo, ele tem a área de n vezes n mais 1. Como a nossa soma original é apenas a metade do retângulo, a fórmula ela ficaria assim: somatória de i é igual a 1 a n, se i é igual a n vezes n mais 1, dividido por 2. Então, a fórmula da soma simples, ela seria assim, bem simples, na verdade. E assim nós podemos ver como realmente a soma é simples. Agora, nós vamos falar sobre a soma dos quadrados, que ele é um pouquinho mais complexo, mas nada muito difícil de entender. E ele aparece muito em cálculos de volume e áreas quadráticas. A soma dele seria o quê? Seria 1 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, e mais n elevado ao quadrado. Ele é visualmente uma pirâmide, mas infelizmente eu não consegui trazer para vocês uma imagem que mostra isso. Então vamos imaginar, que pra gente calcular o número total de cubos que formam essa pirâmide, a fórmula ela precisa de mais termos, que seria assim, olha, a somatória de i é igual a 1 a n, i elevado ao quadrado, que é igual a n, vezes n mais 1, vezes 2n mais 1, dividido por 6. E isso parece complexa, Porque eles estão usando o método das diferenças, o que é muito importante nessa fórmula, Porque ele precisa incluir termos como 2n mais 1 para conseguir empacotar a forma exata da pirâmide, E um exemplo disso, aplicando, seria n igual a 4, que a gente faria o cálculo assim, de 1 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado, que daria 30. E aplicando n igual a 4 na fórmula, ficaria muito mais fácil do que fazer manualmente. Porque imagina se a gente pega um número super alto, 56, fazer isso manualmente daria muito trabalho, e aplicando na forma ficaria muito mais fácil da gente fazer a conta e compreender e chegar no resultado que a gente quer, que daria o mesmo resultado se a gente fizesse manualmente, só que com muito mais trabalho, Então na fórmula fica muito mais fácil de entender, mais fácil de chegar no resultado que a gente quer. E agora nós finalmente chegamos na última soma, que é a soma dos cubos, Ela não é a menos importante, ela é a mais importante, que ela também pode ser conhecida como o Teorema de Nicômaco, Me perdoa se eu estou pronunciando o nome dele errado. Porque se a gente reparar bem na fórmula dele, que seria essa, a somatória de i é igual a 1 até n, i elevado ao cubo. Se nós repararmos bem,
ela é só simplesmente o quadrado da fórmula da soma simples. Então, a primeira e a terceira fórmula, elas estão intimamente ligadas. E para isso, nós vamos fazer um exemplo, né? Vamos falar que n é igual a 5 e aplicar esse n tanto na terceira fórmula, que daria 225, quanto na primeira fórmula que a gente viu lá no início do vídeo, da soma simples, que seria assim, que daria 15. E a relação delas é instantânea, né, gente? Se a gente calcula a soma simples e elevarmos o resultado dela ao quadrado, nós podemos ver, né, que nós temos o resultado da soma dos cubos. E a matemática é isso, gente, é uma ciência de descoberta de padrões. A gente viu agora que tem um padrão, né, que se a gente elevar o resultado da fórmula da soma simples ao quadrado, nós chegamos no resultado da soma de cubos. Nós também vimos o triângulo, a pirâmide, a simetria perfeita entre o somatório simples e o somatório cúbico. E é isso que eu queria mostrar para vocês, né, nesse vídeo. Mostrar, né, que a somatória lá do simples até a somatória cúbica, eles estão interligados, que a somatória também envolve triângulo, pirâmide, simetria, e envolve várias coisas também.